Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 71. Vamos falar hoje sobre amadurecimento espiritual. O Salmo 71 nos leva a compreender que devemos amadurecer em nossa vida cristã e quão importante que nós tenhamos princípios e vivamos esses princípios que nos leva a amadurecer espiritualmente. Vamos ler o Salmo 71. Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles, persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fique longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me, mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens-me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos meus filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até às alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento que estamos aqui reunidos em Teu nome. Por este momento, ó Deus, que podemos abrir a Tua Santa Palavra, lê-la, e agora, ó Deus, que vamos meditar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa, ó Deus, trazer, ó Deus, a esperança, a graça, a direção do Senhor para o nosso viver. Que, Pai, que eu venha anunciar somente o que Tu queres, e que, ó Deus, o Senhor faça, ó Deus, a tua obra maravilhosa de aplicar e trazer, ó Deus, soluções a cada necessidade, a cada coração nesta hora. Assim que eu lhe rogo no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Salmo 71 é um salmo de Davi,
que você pode perceber as características de que ele fala, da experiência que ele tem de vida, da caminhada que ele tem e da expectativa que ele tem agora que ele está já na velhice. E é interessante que ele diz isso no verso 18. Agora estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. A expectativa é que Davi deva estar aqui em torno dos seus 70 anos de idade já. E que ele, neste momento, ele nos mostra, faz meio que uma biografia própria de fé, de caminhada com Deus. E é interessante isso, que ele fala, desde quando ele começou, verso 6, desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. E é interessante, ele mostra que ele teve uma experiência logo ao nascer, logo ao crescer, e ele fala que ele aprendeu a louvar e a confiar em Deus. E agora, na sua velhice, ele diz novamente que ele continua caminhando com Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos ter os irmãos que vão se batizar, e eu sempre faço essa pergunta: você vai seguir a Jesus Cristo por quanto tempo? Infelizmente, alguns que falaram durante o batismo se desviaram no meio da caminhada, da trajetória. Mas eu espero que você não se desvie da sua trajetória de fé com Cristo Jesus. Que você siga até o fim das suas veredas, da sua vida, no caminho do Senhor, na presença de Deus. E é interessante que ele fala no verso 22, e eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus, cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Então aqui é inegável que é Davi. E Davi, desde a sua tenra idade, ele sempre estava cercado dos seus instrumentos, a lira e a harpa. Então, sem dúvida nenhuma, é um salmo de Davi. E sem dúvida nenhuma, nós vemos então Davi reconhecendo a mão de Deus sobre a vida dele. Agora, o que eu acho bonito, na vida já adulta, na sua velhice, o que ele fala? Ele não fala que está cansado, ele fala que ainda tem uma missão. E, queridos irmãos, isso é algo que o verdadeiro cristão nutre todos os dias na sua vida e na sua fé. Eu tenho uma missão a cumprir enquanto eu viver. Amém, irmãos? Vamos falar juntos? Eu tenho uma missão a cumprir enquanto eu viver. Vamos falar com fé agora. Eu tenho uma missão a cumprir enquanto eu viver. O verdadeiro cristão, ele tem essa consciência de propósito. Ele tem essa consciência de missão de vida. Ele tem essa consciência de que ele não está vivendo apenas os seus dias. Ele está cumprindo um plano de Deus na sua vida e na sua jornada de fé e na sua existência. E aqui é interessante que eu e você reconheçamos isso. Nós não estamos simplesmente passando nessa existência. Deus tem um interesse na minha vida, Deus tem um interesse na sua vida. E o interesse de Deus pela minha vida e pela sua vida é que nós vivamos a vontade dEle, amém, irmãos? Que nós vivamos os propósitos dEle. Que nós vivamos adorando ao Senhor, amém? Depois você chega na sua casa e lê e marca quantas vezes Davi falou aqui, eu te louvarei. Olha que coisa bonita. Ele fala desde quando nasce e até para depois do que ele está vivendo. Eu te louvarei, eu sempre te louvarei. E isso traz para mim, então, como um princípio de vida, um princípio para que a nossa fé não diminua, queridos irmãos. Nós precisamos louvar a Deus com sinceridade todos os dias de nossas vidas, amém, irmãos? Nós precisamos dizer como Davi, eu te louvarei, Senhor, em todos os momentos. E olha que ele diz que a vida dele não foi fácil.
Ele diz que ele enfrentou lutas, que ele foi zombado, que ele foi esquecido, que ele foi atacado, que ele foi traído. Ele diz que ele passou por abandono, mas ele não deixou de louvar a Deus. Amém, irmãos? Então eu acho que é um segredo muito importante para a vitória, para a vida, para a maturidade espiritual, que é louvar a Deus em todas as circunstâncias. Isso para mim é algo que nós precisamos aprender, louvar a Deus em todas as circunstâncias. E saber que na nossa vida nós vamos enfrentar batalhas. E enfrentando as batalhas, nós temos um refúgio seguro. E ele diz, em ti, Senhor, busquei refúgio. Amém? Então, louva a Deus e se refugia nele. Amém? Louva a Deus e se refugia nele. Eu tenho um amigo que estudou comigo no seminário. Ele é missionário em Okinawa, no Japão. E houve um tremor de terra agora, essa semana, no Japão, lá na cidade dele. E nós nos falamos. E ele falou assim para mim, Pastor Carlos, nunca vimos um tremor de terra tão forte e tão demorado. Não sei se vocês viram as imagens, mas os prédios estão inclinados. Eles não caíram, eles ficaram inclinados por causa do tremor de terra. E ele falando que lá, a comunidade de fé, lá que ele é pastor, várias pessoas perderam suas casas e foram para se abrigar lá na igreja, aonde ele pastoreia e aonde eles se reúnem. E diz que lá, então, na igreja agora, o que tem são colchões no chão, porque as pessoas não têm as suas casas, não podem voltar para suas casas, diante de todos os temores. E ele falou assim, que logo que amanheceu, ele reuniu, chamou todos, e eles começaram a orar, e agradeceram a Deus, porque daquelas famílias, eles não perderam nenhum ente querido. E eles oraram também por aquelas famílias que perderam alguns entes queridos. Queridos irmãos, nós temos um refúgio para as nossas vidas, amém, irmãos? Nós temos um refúgio verdadeiro. Então, não importa a luta, a dificuldade, você tem um refúgio. Não perca a sua fé, amém? Não perca a sua fé. Busque em ti, Senhor, eu me refugiei. Se refugia no Senhor. Ele será o teu guarda, Ele será o teu sustentador, Ele será a tua força, Ele será o teu provedor, Ele te abençoará, Ele te guardará. E olha o que ele diz no verso 3, sejas a minha rocha de refúgio, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Ah, queridos irmãos, se eu e você queremos envelhecer na presença do Senhor, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós vimos já, a primeira questão que Davi nos fala é uma vida de adoração, de louvor, louvar a Deus. E aqui nós estamos vendo o quê? Uma vida de oração. Não fique um dia sem orar, queridos irmãos. Não fique um dia de colocar a sua vida na presença do Senhor. Não importa o que for. Eu conheci uma pessoa que frequentou a nossa igreja, ela falava assim, eu nem peço nada para Deus. Eu virei e falei assim, porque você se sente autossuficiente? Porque eu peço todas as coisas para Deus. Eu peço todas as coisas para Deus. Você já orou assim, Senhor, que o meu coração não pare de bater, que o meu rim não pare de funcionar, que o meu fígado não pare de produzir as enzimas que eu preciso? Você já agradeceu e louvou a Deus? Obrigado, Senhor, pelos meus olhos, pela minha boca. Porque a gente é cheio de ficar olhando e ficar querendo achar defeito. E ao invés de pegar e louvar a Deus e agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele tem dado e tem feito. Você já parou para pensar quantas pessoas hoje gostariam de poder sair de casa, mas não podem sair porque estão ligados a um oxigênio? Já parou para pensar nisso? Então, às vezes, nós superdimensionamos os nossos problemas. Você já parou para pensar nisso? A gente superdimensiona os nossos problemas.
e a gente se esquece de reconhecer a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Então não dimensione os seus problemas, se refugie em Deus, amém? Se refugie em Deus, porque Ele será a tua força, o teu sustento, e Ele te guardará a cada dia e a cada momento da sua vida, queridos. Olha o que ele diz no verso 15. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Verso 16. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. O que tem saído da sua boca? Você tem declarado as coisas que Deus faz? Por isso que eu comecei a falar, agradecer pelo coração, pelo pulmão, pelos rins. Dá para você entender? Às vezes a gente entra dia e sai dia reclamando. Já percebeu isso? Se está chovendo, a gente está reclamando que está chovendo. Se está calor, a gente está reclamando que está calor. Se está seco, a gente está reclamando porque está seco. Agradece a Deus. Louva a Deus. Davi está dizendo aqui para mim e para você. Esse é um princípio. Isso é algo que a gente precisa praticar no nosso relacionamento conjugal, na criação dos filhos. Já chegou assim e falou: oh, Deus, obrigado porque o Senhor me deu a Gabriela. Né, Oliver? Tem que agradecer todo dia, irmão. Eu agradeço todo dia. Senhor, ainda bem que o Senhor me deu a Soraya. E eu não sei o que o Senhor fez que ela me acha bonito. Mas Senhor, mantenha isso, em nome de Jesus, amém? Então tem que aprender, irmãos, declarar coisas boas. Declarar os atos da bondade, da misericórdia, da justiça de Deus sobre nossas vidas. Então você faz assim, faz uma análise na sua semana assim. Você louvou a Deus pela sua esposa? Você louvou a Deus pelos seus pais? Você louvou a Deus pelos seus filhos? Você agradeceu a Deus pelo seu trabalho? Você agradeceu a Deus pela provisão que Ele te deu? Você agradeceu a Deus pelas coisas que Ele fez? Oh, queridos irmãos, eu posso te dizer uma coisa com toda certeza. Todos nós que estamos aqui nesta noite, e todos que vão assistir essa palavra pelas redes sociais, uma coisa que eu tenho certeza, é que você tem muito mais para louvar do que reclamar. Você tem muito mais para agradecer do que murmurar. E se você olhar e começar a contar as bênçãos, como diz o antigo hino, conta as bênçãos, conta quantas elas são, e vai ficar surpreso o quanto que o Senhor já fez. Será muito maior. E olha que isso é uma coisa que Davi está dizendo. Olha que coisa maravilhosa esse texto. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos, amém? Então, domingo de manhã, a gente vai ver o que Deus fez na vida dos que vão se batizar. E eu fico olhando, eu fico pensando, gente, isso é uma obra do Senhor. Isso é uma obra maravilhosa. Vendo a Gabriela orando, e eu vendo assim, gente, como amadureceu, né? Você lembra, Oliver? A primeira vez que foi orar, gaguejou, ficou nervosa e tal, pegou na mão, estava... Não, agora, uma intimidade, buscando o Senhor, falando no Senhor, tá vendo? Deu exemplo aí, viu, Jonathan? Ano que vem eu quero oração. Né, Cadu? Cadu antes não orava, não falava, agora já fala, já ora, né? É assim. Irmão, quanto mais você tem a intimidade de buscar a Deus, quanto mais você fala das coisas do Senhor, quanto mais você se enche dessa palavra, quanto mais você louva o Senhor, quanto mais você busca a Deus, mais você é abençoado, vitorioso, fortalecido na sua vida, amém? Então vamos praticar isso. Vamos buscar a maturidade espiritual. Vamos buscar a maturidade espiritual. Quais são os seus planos? Os meus planos são grandes.
A igreja completando 23 anos, irmã Marisa. Lembra? A irmã Marisa faz parte da primeira turma de batismo. 16 que desceram naquele dia. Né, irmã Marisa? Na piscina, aquecida. Aqui não está aquecido, vai ser gelado. E se chover vai estar mais gelado ainda. E eu não sei como que nós vamos encher esse batistério, estou pensando ainda. Mas nós precisamos encher ele. Acho que vai ter que começar sábado, para chegar e estar cheio o batistério. E a gente vê, lá atrás, quantos falaram, não vai dar em nada, não vai acontecer. E eu só posso dizer que grandes coisas o Senhor tem feito. Incontáveis atos de salvação do Senhor aqui nessa igreja, amém? E incontáveis atos de salvação do Senhor na sua vida, amém? Pensa com toda sinceridade nesse momento, se era para você ainda estar vivo, ou se já era para você ter morrido. Com sinceridade. E veja, quantos livramentos, quantos cuidados, quantas bênçãos. Então a gente tem muito para contar do Senhor, amém? A gente tem muito para contar do Senhor. Por isso que eu fico instigando, coloca para falar. Pastor, eu quero contar o testemunho, então vem contar o testemunho. Quero falar, vem contar o testemunho. Eu queria que todo culto de quarta-feira tivesse alguém. Pastor, eu tenho um testemunho para falar. Então vem aqui e conta, irmão. Porque aqui é o lugar do milagre, amém, irmãos? Aqui é a nossa Betesda. Aqui é o lugar onde a gente sabe que a gente leva diante de Deus e Deus vai nos abençoar e Deus vai derramar para nós. E acima de tudo, queridos irmãos, o que nós vemos no Salmo 71 é um salmo da maturidade de Davi, da velhice de Davi, em que ele afirma novamente, eu fiquei firme com o Senhor e terminarei os meus dias na presença do Senhor. E a gente percebe que ele chegou assim, louvando a Deus, buscando ao Senhor em oração e principalmente, queridos irmãos, proclamando, verbalizando as coisas maravilhosas que Deus faz. Então feche os teus olhos agora e agradeça a Deus as coisas que Ele fez na sua vida e na sua família. Coloca a sua vida agora diante do Senhor e peça para o Senhor nessa noite, Senhor, que eu fique nos teus caminhos até o fim dos meus dias, que eu não me desvie em nenhum momento, que a minha fé não diminua em nenhum momento. Vamos orar por isso. Que aqui seja esse local aonde nós envelheçamos na palavra, em oração, em louvor, e cada dia a gente proclama e a gente declara que grandes coisas o Senhor tem feito. E assim, Pai querido, nesta noite, ó Pai, que abrimos a Tua santa palavra, meditamos neste salmo tão bonito, ó Deus, tão profundo e tão desafiador, eu rogo, ó Deus, que todos nós, ó Deus, venhamos a crescer em maturidade espiritual, Senhor. Venhamos a crescer, ó Deus, em adoração, ó Pai, te louvando todos os dias. Venhamos a crescer, ó Deus, em intimidade, em oração com o Senhor, com a Tua santa palavra, ó Deus, orando e se refugiando sempre com o Senhor, ó Pai. E que nós, ó Deus, tenhamos sempre, ó Deus, a alegria de testemunhar, ó Deus, dos Teus atos incontáveis de justiça, de bondade, de bênção sobre nossas vidas, Senhor. Ó Pai querido, agora que a nossa igreja vai completar seu 23º aniversário, eu louvo ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez e tem feito entre nós, Senhor. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, pelas vidas que se salvaram, que se batizaram, os lares que foram restaurados. Ó Deus, eu louvo ao Senhor, ó Deus, pelo mover do Teu Espírito, despertando vidas, Senhor. Ó Deus, restaurando lares, ó Deus, restaurando famílias. E ó Deus, eu creio, ó Deus, que o Senhor fará coisas ainda maiores, ó Deus. O Senhor agirá ainda em mais corações. O Senhor continuará, ó Deus, fazendo esta obra da salvação, da Tua redenção, Senhor, em mais e mais vidas, Senhor. E para isso, ó Deus,
usa-nos, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Deus, para servir na tua seara, para servir no teu reino, Senhor. Ó Pai, tira o cansaço, ó Deus querido, e coloca em nós o novo ânimo, e coloca em nós a alegria, ó Deus, e coloca em nós o desejo, ó Deus, de servir e proclamar do Senhor a cada dia, em cada momento, Senhor. E que nós, ó Deus, assim como o teu servo Davi, ao terminar, ó Deus, o nosso labor do nosso viver, ó Deus, nós possamos dizer que o Senhor realmente fez coisas maravilhosas em nossas vidas, e que nós possamos testemunhar aos nossos filhos, aos nossos netos, ó Pai, às futuras gerações, de que como é bom servir ao Senhor, como é bom te louvar, como é bom se refugiar no Senhor, como é bom, ó Deus, anunciar a tua palavra todos os dias. Fortalece, ó Deus, nossa fé, fortalece nossos corações, encha-nos da tua preciosa graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.